Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta semana, a terceira do tempo pascal, nós estamos tendo a oportunidade de refletir o grande discurso onde Jesus se identifica como o pão da vida. Disse Jesus: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu. A nossa compreensão, enquanto caminhada de fé, nos traz a segurança da Eucaristia. A Eucaristia que nos coloca numa condição de filhos de Deus que, alimentados com o corpo e o sangue do Cristo, poderão ou terão a graça de viver eternamente. Jesus coloca a eternidade, a vida eterna, como processo de caminhada para todos aqueles que comungam. Quem comer do pão da vida viverá eternamente. Portanto, a nossa caminhada na vida da fé deve nos projetar para uma outra vida que será eterna. Deus não nos criou para uma vida limitada, para uma caminhada limitada. Aquele que comunga, aquele que recebe a Eucaristia, tem, portanto, a garantia da vida eterna. E aí começam, então, os nossos compromissos, o nosso chamado a viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensina. Se eu comungo, se eu recebo a Eucaristia, eu passo a ser, portanto, um portador de Deus. Eu me torno como aquele que tem o Cristo, que tem Deus no seu coração e na sua vida. E a minha ação, a minha atitude precisa trazer esses reflexos da presença de Deus em mim. E então Jesus vai continuando no seu discurso, dizendo: aquele que escutou a voz do Pai, foi instruído por ele, esse vem a mim. Ou seja, quando eu comungo, quando eu crio essa comunhão com Deus, eu caminho de acordo com os ensinamentos do Pai, revelados para nós por meio do Cristo Jesus. As atitudes do cristão que revelam essa sua comunhão com Deus. Jesus fala ainda
que todos aqueles que dele se aproximam, eles vêm porque o Pai os atrai. Significa dizer que essa comunhão, essa proximidade com as coisas de Deus, não é somente uma iniciativa nossa, mas dependerá de uma abertura nossa à graça de Deus. Deus está conosco, caminha conosco, mas é preciso que nós estejamos abertos, sensíveis, para que a sua ação possa acontecer em nós. E a partir daí, as nossas ações se tornam ações mais santificadas. Como nós ouvimos hoje na primeira leitura, o relato até conhecido de muitos da conversão do eunuco que é visitado, que é encontrado por Filipe. Alguém que trabalhava trabalhava dentro da casa da rainha e não compreendia a palavra de Deus. Diz o texto que ele estava indo para um determinado local e com a palavra de Deus aberta, lendo a palavra. E então o Espírito suscita em Filipe o desejo de estar ao lado desse homem, ensinando a ele a palavra de Deus. E ele mesmo pede que Filipe explique o significado daquela palavra. Disse o eunuco: como eu posso compreender se ninguém me explica? Veja que esse pedido, esse clamor, por vezes é o clamor de muitas pessoas que se aproximam de nós, esperando uma palavra, esperando um ensinamento. E eu, homem que comungo, a mulher que comunga, o cristão que comunga o Cristo, deve ser também aquele que está aberto a ensinar a verdade, a iluminar o caminho. E o texto conclui falando que aquele eunuco pediu o batismo. A palavra de Deus me leva a esse compromisso que gera o desejo do sacramento, essa comunhão, essa confirmação numa fé que por vezes nós já vivemos. É preciso, irmão e irmã, que nós estejamos sempre abertos, palpáveis, estejamos sensíveis àqueles que de nós se aproximam, para que possamos anunciar o Cristo e, anunciando o Cristo, criar o caminho de evangelização. Assim como Filipe, nós todos podemos e devemos estar abertos a ensinar a palavra de Deus para aqueles que de nós se aproximam. Que a Eucaristia, hoje, quinta-feira, dia de adoração em nossas comunidades, que sejamos nós também sensíveis à Eucaristia. Que busquemos na adoração ao Santíssimo Sacramento a força e a graça de que necessitamos para compreender o caminho que precisa ser percorrido. Que o Cristo alimente sempre mais a nossa fé. Como família, como comunidade, apresentemos ao Pai as nossas preces.